Oi, pessoal, tudo bem? Olha, o nosso desenho de hoje é essa bonequinha, mais uma bonequinha de Natal. Todo o acabamento do desenho é semelhante ao último que fizemos, de bonequinha. Deixo o link na descrição do vídeo para que vocês possam ver se quiserem, se precisarem. E hoje vamos focar nessa bonequinha e na caixinha de presente apenas, tá bem? Vamos lá? Primeiro vamos começar pelo rosto. Vou encher todo de amarelo pele. Depois de cheio, pego o marrom, um pouquinho de marrom, bem pouquinho, pincel pequenininho, pincel número 4, bem lixadinho, e vou sombreando. Fazer todo sombreado. Mais forte na parte embaixo do cabelo. Essa parte é basicamente um contorno, a gente só une um pouco a tinta para não ficar um risco muito sério, mas é de fato um contorno. Coloco um pouquinho de branco em algumas partes, principalmente no alto da bochecha, para dar um relevo, deixar mais saliente. Um pouquinho de rosa escuro na bochecha, espalha bem para não ficar muito marcado. E para dar um colorido, deixar ela com aspecto mais saudável, mais alegre. Na testa. Passo também um pouquinho no nariz e no lábio. No lábio, deixa bem mais acentuado, apenas na parte inferior. O olho é uma parte bem delicada, tanto que as duas bonequinhas eu fiz ela de lado, porque aí você vai ter o trabalho de pintar apenas um olho. Essa tem uma carinha meio sonolenta. Por ser um detalhe muito pequenininho, é bom você usar o pincel menorzinho que você tiver. Se você não se sentir bem com ele, querer um outro, tudo bem. Mas no caso, eu estou usando aí um pincel número 0. Esse é o número 4, mas só para dar uma espalhadinha. Os detalhes eu coloco mesmo com o número 0. Um pouquinho de branco no cantinho do olho, completo com o sépia. O cílio com preto.
só para destacar mais mesmo, coloquei com o preto. Branco para colocar um brilhinho no olho. A sobrancelha eu coloquei com o sépia, para deixar mais suave. Embora o cílio tenha sido com preto, mas a sobrancelha eu coloquei com sépia mesmo. Dei uma espalhadinha. Agora o nariz eu fiz o detalhezinho com marrom. Acrescentei um pouquinho mais de rosa, um pouquinho mais de marrom na parte superior do lábio. E agora vamos ao cabelo dela. Eu tô usando o mostarda. Vou encher quase todo de mostarda. Agora o sépia. É bom você já ir puxando no sentido de cabelinhos, né? De pelinhos, como se tivesse alguma coisa ali. Agora eu deixo o detalhe mais forte com o preto. Os cantinhos mais escuros eu vou acentuar ele com o preto. Sempre puxando no sentido como se fossem fios. Deixando riscado, deixando bem marcadinho. Arrepiei um pouquinho. Tanto faz nessa hora ser com preto ou com sépia. Eu fiz com preto. Nessa parte de trás eu usei os mesmos tons. Primeiro enchi com mostarda, depois sépia, preto para as sombras. Atrás da orelha e embaixo do laço e da parte do cabelo que está em cima bem mais acentuado, a sombra. Primeiro eu coloco o sépia, depois eu venho com o preto, reforçando os cantos mais profundos. Quando você for pintar essa parte que fica dentro do laço, você tem que observar a posição que está o cabelo. Se está descendo, nesse caso essa parte está descendo, então você tem que puxar os risquinhos acompanhando a parte que está fora do laço. Para não ficar um tipo o cabelo puxando para um lado e o outro para o outro. Os risquinhos têm que seguir como se continuasse.
Se você estiver pintando o cabelinho dela e achar que está ficando escuro demais, você volta com a cor mais clara, colocando por cima em risquinhos, como se fosse fios de cabelo. Vai dando uma clareada, colocando com uma luz, que também dá certo. No caso, essa primeira parte, a franjinha, e essa parte de trás, eu quis mesmo mais escura. Deixei ela bem, com a sombra bem mais acentuada. Não esquece de deixar um pouquinho arrepiado, porque no normal o cabelo da gente não é tão lisinho, né? Ele fica uns pelinhos levado ao vento. Essa parte aí eu já deixei ela bem mais clara. A parte de baixo que vai cair em cima do outro cabelo, do cabelo que está embaixo do lacinho, né? Você já procura nem escurecer ela, já deixa claro mesmo. Escurece o cantinho que está preso no laço, vai fazendo os risquinhos. Coloquei o sépia, escurecendo apenas a parte que está presa, próxima ao laço. Agora o preto, formando os risquinhos do cabelo. E olha, a parte de baixo eu tratei de clarear ela ainda mais, tá vendo? Não usei outra cor, somente as cores, essas três cores mesmo. Não coloquei branco, não coloquei cor nenhuma para clarear. A luz eu dei com mostarda mesmo. Ou seja, fica uma mecha bem mais clarinha em cima daquele que está por baixo. Na hora que você for pintando, veja que agora eu tô dando um reparo aí, porque eu tinha pintado essa parte toda descendo pro pescoço. Só que aí eu percebi que o jeito que o cabelo tá preso, ele precisa ter um risquinho de uma parte que já vai pro laço aí, ó, já fica presinha indo pro laço. Não é tudo solto. Então eu corrigi. Eu tinha pintado tudo na vertical, fiz um pouquinho, desmontei, fiz um pouquinho na horizontal, bem pouquinho na parte de cima. Coloca os detalhezinhos, como fios soltinhos. Essa parte eu vou deixar ela bem mais clara, essa parte grande de cima. Ela vai aparecer bem mais mostarda. Na hora de pintar essa parte, você tem que lembrar que tem que levar esse cabelo todo para o laço, para onde ele está preso. Nessa hora de puxar os risquinhos, o sentido que deve ser puxado é em direção ao canto onde está o nó do lacinho. Aí a gente vai fazendo todos os risquinhos, como se fossem os cabelinhos, indo em direção a esse nó desse lacinho. E o que você vai tirar de dentro desse nó, desse lacinho, vai ser puxado em direção a toda parte da cabeça. Tá vendo? Eu espalho para todos os lados, como se tivesse sendo esses cabelos que estão aí presos, tivesse vindo de toda parte da cabeça.
colocar um pouco mais de luz nessa área mais alta. Um pouco de preto. Veja que eu procuro escurecer a área mais baixa, a área mais de cima da cabeça, eu deixo ela sempre mais clarinha, com mais luminosidade. Um pouquinho mais de luz na franjinha, que eu achei muito escura. Esse cantinho dentro do laço, o cabelinho, ele vai ser pintado nos mesmos tons, porém o risquinho dele vai ser puxado em direção ao nó do laço. Ele também faz parte do cabelo que está preso. O laço será pintado todo de vermelho, escurecido com vinho. As partes que levam o tom mais escuro será com vinho. Na outra bonequinha, eu coloquei as luzes do vermelho de rosa chá. Nessa, eu vou colocar de amarelo cádmio. Vou usando o vermelho tomate, o vinho e as luzes vou colocar com o amarelo cádmio. Se você não tiver o cádmio, você pode colocar laranja. Se você não tiver nem o laranja nem o cádmio, você pega um pouco de amarelo ouro, acrescenta um pouquinho de vermelho e usa essa misturinha. Depois de pronto, eu fiz alguns contornos com o preto para acentuar umas partes que precisava mais. Mas você sabe, os contornos eu nunca faço assim, contorno todo o desenho. Eu contorno partes sim, partes não. Geralmente aquelas partes mais profundas eu gosto de contornar. Veja que os meus contornos quase sempre eu dou uma puxadinha nele para não ficar aquele contorno muito sério, mas ficar um pouquinho mais profundo a sombra, deixar a sombra um pouquinho mais acentuada. Enchi a mão toda de amarelo pele e agora apenas com marrom. Aí eu vou usar apenas o marrom para fazer o desenho dos dedinhos.
Esse é um pincelzinho achatado, número 0, mas ele é muito acabadinho mesmo, ele quase não tem mais pelinho. Os lugares que eu achei que estava muito escuro, eu passei um pouquinho mais de amarelo pele, dando uma luz, e eles ficaram bem mais claros. Enchi de vermelho tomate, a manguinha da blusa, da bonequinha, escureci com o vinho. Com o preto eu vou colocando os detalhezinhos, fazendo um contorninho e espalhando um pouco como se fosse uma sombra. Com o próprio vermelho tomate, eu coloquei um pouquinho de luz, coloquei um pouco mais em cima do vermelho, dando uma luz. Pintei o vestidinho dela todo de vermelho tomate. Agora eu vou detalhar os risquinhos que tinha com o vinho. Fazer todo o sombreado com o vinho. A parte da frente, por ela estar um tanto agachada, pega uma carga maior de vinho. A parte de trás ele será bem mais claro. Nessa manga do vestido só precisa escurecer um pouquinho mesmo, próximo à parte que levará ao branco. Que levará esse tecido fofinho. Agora com amarelo cádmio, eu vou clareando algumas partes. Nessa parte de trás, você coloca bastante amarelo, acrescente bastante cor, claridade.
No vestidinho eu também uso um pouquinho de preto, gente, para ir colocando detalhes na manga, na sainha do vestido, mas é pouco, não é muita coisa não. Faça os contorninhos. Contorninhos, aquele tipo de contorninho que você já conhece, que a gente acaba apagando um pouquinho para não ficar muito forte. Essa parte fofinha do tecido, esse tecido fofinho, eu coloco a tinta dimensional, que é uma tinta, quando você passa o ferro, ela expande, e um pouquinho de cinza. Eu coloquei essa tinta na cor branca. Depois de encher todo o vestidinho, por sinal ele tá até sequinho já, eu vim colocando esses desenhos. Esses desenhos foram umas folhinhas tipo natalinas, que eu coloquei o verde musgo com um pouquinho de verde folha. Peguei um pouquinho do dourado e coloquei 4 bolinhas em cada uma. E assim eu enfeitei todo o vestidinho. A caixinha eu pintei ela toda de azul ultramar, que ele é um azul transparente, tanto que dá pra ver o risquinho que a gente faz. Não some o risquinho, ó, dá pra ver com tranquilidade. Depois eu peguei o azul marinho e vim sombreando ela. Todo o sombreado dela eu fiz com o azul marinho. Depois de fazer todo o sombreado, eu peguei um pouco de branco e saí colocando luzes. Pouca coisa. Na parte de cima. Aí eu saí detalhando mais as quinas. Na parte de baixo eu coloquei menos ainda. Não coloca muito branco não, deixa ela aparecer o azul bem. Depois de sombreada, eu peguei com o cabo do pincel e fui colocando pequenas bolinhas brancas, só na parte de baixo da caixa. Na tampa da caixa eu não coloquei. Esse lacinho, enchi ele todo de branco, fui enchendo ele todo de branco e fazendo um sombreado com púrpura, porque dá uma tonalidade rosa. Uma vez que seria um presente para uma menina, eu não quis colocar ele tão azul. Coloquei essa fitinha com a tonalidade rosa para ficar mais feminina, vamos assim dizer. Nada contra se a fitinha fosse toda azul, verde, que cor fosse, mas eu quis colocar uma tonalidade rosa, principalmente que a minha baby gosta muito de rosa.
Veja que com o púrpura ele já vai ficando detalhado, já vai dando os detalhezinhos do laço. Depois de terminar de pintar e sombrear o laço, aí eu vou colocando os contorninhos com o púrpura mesmo. Detalhando melhor os cantinhos, os risquinhos do laço. Agora, com o prata metálico, eu vou colocando pequenas bolinhas na fita. Por toda a parte do direito da fita. A parte de dentro do laço, que seria a parte de trás, o esquerdo, o avesso, sei lá, eu não coloco, só na parte direita mesmo da fita. Nessa mãozinha, eu enchi ela toda de amarelo pele, mas eu coloquei um pouquinho de branco na parte de cima. A outra tá mais escondidinha, não precisou levar tanta luz. Nessa eu já coloquei uma luminosidade maior. E os detalhes eu fiz com o marrom também. Pintei todo o sapatinho também com vermelho tomate. Com um vinho eu fui fazendo o sombreado dele. Amarelo cádmio, eu coloquei luz nos dois. Com o cabo do pincel, eu fiz tipo um botãozinho nessa partezinha do sapato e enchi a meia de branco. Tanto o botãozinho quanto a meia branca. Para sombrear essa meia, eu escolhi o preto. Não coloquei, geralmente eu coloco o cinza lunar, mas dessa vez eu coloquei o preto mesmo. Enchi o solado do sapato todo de preto e depois eu passei na parte de cima, o pincel ainda sujo com preto, eu passei no sapatinho também, em cima do vermelho, na parte do vermelho, para dar um sombreado, só para dar um sombreadozinho mesmo. Um pouquinho de branco para dar uma luz nesse solado. Agora, gente, com a tinta dimensional, aquela que quando a gente aquece ela fica saliente, eu vou pegando no pincel ao mesmo tempo, olha, o cinza lunar e ela. E vou enchendo essa parte fofinha do tecido. Você enche deixando excessos, vai deixando excessos mesmo, porque na hora que você passar o ferro ou aquecer com o secador de cabelo, enfim, ela vai ficar saliente, vai ficar bem mais altinha, bem mais em relevo, vai ficar bonitinho, ok? Olha só, vou enchendo tudo. Sempre com batidinhas e deixando excesso.
Prontinho, o brinquinho dela aí. Olha só, gente. Essa foi a nossa bonequinha de hoje. Aqui, mais uma bonequinha pra gente de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Obrigada por hoje. Se inscrevam no canal. Beijos, até mais. Tchau.